Meus irmãos, nosso 11º estudo sobre santificação. Na semana passada nós falávamos, na verdade nós terminamos o estudo da semana passada falando o seguinte, que aqueles que pensam que podem viver em pecado porque acham que a lei de Deus não tem mais poder, eles são soberbos, porque são soberbos em relação à lei de Deus, porque acham que a lei não tem mais eficácia. Mas nós também terminamos o estudo da semana passada falando que aqueles que acham que já são perfeitos e que conseguem cumprir toda a lei de Deus, também são soberbos, porque acham que são bons o suficiente para cumprir toda a lei de Deus. Então a gente terminou o estudo da semana passada falando justamente sobre isso, sobre o pecado da soberba. E hoje eu queria que nós aprofundássemos um pouco mais nesse estudo, ou melhor, nesse tema, que é o pecado da soberba. Então, vamos ler para começar aí, Tiago 4:6. Um versículo bem conhecido que vai falar sobre a questão de como Deus lida com a soberba. E aí a gente vai desenvolver o estudo dessa noite com base nesse tema, acerca da soberba, que é um pecado que atinge o coração de todos, inclusive de crentes que não vigiam. Então, Tiago 4:6 diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vou ler novamente. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, como eu disse, eu entendo que a soberba é um pecado, entendo sim, como outro qualquer, mas eu entendo que a soberba, ela encontra-se, digamos que no cerne ou na raiz de todo outro pecado que você possa vir a cometer. Ele sempre parte da premissa de uma soberba, ainda que não se entenda, ainda que não seja visível isso. Então, o problema do ser humano, o problema da raça humana, o problema da nossa sociedade é o pecado. Isso é fato, a gente já falou muito sobre isso aqui. E devido ao pecado, e devido à soberba fazer parte do pecado do ser humano, isso fez com que hoje o ser humano volte para si mesmo e busque apenas o seu próprio interesse, os seus próprios desejos, em detrimento da vontade de Deus. Então o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Eu tenho falado um pouco sobre isso aqui na igreja, sobre o antropocentrismo. Então antropo é homem, centrismo é centro. Então nessa corrupção que o pecado causou no ser humano, ele fez o seguinte, ele plantou toda a raiz de pecado no coração do homem. Uma dessas raízes é a soberba. A soberba faz o seguinte, ela tira Deus do centro de todas as coisas e coloca o homem sentado no centro de todas as coisas. Então o homem passa a governar, o homem passa a ser o centro. Então todas as coisas são voltadas para ele, todas as coisas são com o intuito de suprir o interesse dele, do homem. E Deus a gente joga, e aí quando eu digo a gente, eu estou generalizando o gênero humano, a gente joga Deus num cantinho, porque o homem passou a ser o centro de todas as coisas. E aí é claro que para viver de modo que nós possamos agradar a Deus, a gente precisa reverter esse quadro que o pecado criou. A gente precisa tirar o homem do centro das coisas e voltar a colocar Deus no centro de todas as coisas. E aí seja o teu trabalho, seja a tua família, seja nas tuas finanças, seja no que for, Deus tem que voltar a ser o centro. Você tem que sair do centro. O problema é que quando nós estamos no centro, a gente está invertendo a ordem das coisas e está seguindo o ritmo daquilo que o pecado impôs, e não daquilo que era a vontade de Deus. Sempre foi vontade de Deus. Então, voltando para cá, nunca foi da vontade de Deus que o homem fosse o centro de si, mas que ele fosse o nosso centro, que ele fosse o nosso
ideal a ser buscado. Então, estudar um pouco ou analisar um pouco o pecado da soberba faz com que a gente tenha capacidades de buscar esse acerto que precisa ser feito, que é colocar Deus no centro de todas as coisas e tirar o ego, tirar o eu do centro de todas as coisas. Olhar que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, mas o mundo gira e deveria girar para a glória de Deus. Apesar, de novo, de nós termos várias atividades, vocês têm seus empregos, suas famílias, vocês têm seus sonhos, seus planos, seus projetos, apesar de tudo isso ser válido e fazer parte da sua vida, tudo isso tem que girar de acordo com a vontade de Deus. E não Deus se moldar às nossas vontades, aos nossos quereres. Então, essa é a intenção minha de falar um pouco sobre soberba. E aí, a primeira pergunta que vem é: o que é soberba? A palavra grega soberba, ela é superbia. E assim, ela pode ser traduzida na Bíblia como altivez, orgulho, soberba, prepotência, ou seja, ela pode adquirir várias traduções no decorrer da passagem bíblica, mas é a mesma passagem grega. Então, Agostinho de Hipona, quando olhava para a definição de soberba, ele dizia que, para ele, a definição de soberba era o encurvamento do homem para si mesmo. Ou seja, um homem que deveria andar olhando para o alto, com os seus olhos fitos na glória, com os seus olhos cravados no autor e consumador da nossa fé, ele passa a olhar para baixo, ele passa a andar encurvado, olhando para si mesmo. Ele passa a ter um alto amor, e não que ter um alto amor seja errado, tá, gente? Mas ele passa a ter um alto amor idolátrico, um alto amor que exagera aquilo que Deus entende como amor próprio. Então, o que acontece? O soberbo começa, na grande maioria das vezes, a se autovalorizar em detrimento de outros. Ele começa, às vezes, até mesmo a se exaltar, às vezes até acima da glória de Deus. E isso é comum, vamos trazer para o nosso meio evangélico, quando um pregador começa a se achar, ou começa a achar que a glória da pregação, das conversões, da popularidade da igreja seja dele. Quando um crente começa a achar que o fato dele tocar bem, o louvor é para ele. Quando a igreja, e aqui a gente faz isso pouquíssimas vezes, mas às vezes faz, quando a igreja aplaude no final de um louvor, é para ele. Isso é a soberba tomando espaço dentro do meio da igreja, coisa que não deveria haver. Então, a gente sempre fala isso, né? Você chegar lá fora e encontrar pessoas soberbas e prepotentes, tudo bem. Mas dentro do meio evangélico, isso parece até um pouco de loucura. Porque assim, a gente entende que a salvação é pela graça. A gente não fez nada. A gente entende que não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Desde o pastor ao membro mais novo. A gente entende que a nossa condição não é melhor do que ninguém está lá fora vivendo em pecado. A gente só foi salvo pela graça, resgatado e tirado daquela vida. Porque se não fosse a graça de Deus, a gente estava lá fora cometendo os mesmos erros. Então assim, não tem, sendo lógico, não tem motivo para que um crente seja soberbo. Se ele entender o verdadeiro lugar dele. Ele não fez nada para adquirir salvação, ele não é melhor do que ninguém. Ele não é bom, pelo contrário, todo dom, toda dádiva, todo talento, tudo que ele desempenha na igreja é capacidade do Espírito Santo, ou seja, não sobra resquício de soberba por crente, mas infelizmente a gente conhece que dentro da igreja, se a gente não vigiar, e eu me coloco nisso também, não estou só falando para vocês, não falo para mim, se a gente não vigiar, devagarzinho, a soberba vai ganhando espaço, e quando vê, ela lastrou o nosso coração, e às vezes começa com um elogio, às vezes começa com uma verdade. Olha, irmão, que bênção, palavra abençoada, que louvor abençoado. Mas se a gente não souber lidar com isso, rapidamente o pecado toma conta e a gente começa a idolatrar a si mesmo e ter um alto amor exacerbado, como eu disse, colocando a gente no centro de todas as coisas. Então eu passo a ser o centro do culto, o louvor passa a ser o centro do culto, a minha participação passa a ser o centro do culto e não mais Deus passa a ser o centro do culto. E aí você pode aplicar em várias áreas da sua vida. Como eu disse, eu entendo que a soberba ela veio fazer parte da vida humana por meio do pecado. E o pecado ele entra no Éden. E se você parar para avaliar novamente, claro que no Éden,
o que fica mais evidente ali acerca de Adão e Eva, é uma rebeldia, é uma desobediência, sim. Mas se você parar para avaliar, a atitude de Adão e Eva é uma atitude soberba. É uma atitude soberba, porque eles haviam escutado de Deus que poderiam comer de toda a árvore do fruto do jardim, mas tinha um limite colocado pelo próprio Deus, da árvore da vida e do conhecimento, não poderiam. Ou seja, Satanás vem, os tenta, lança uma semente de dúvida e ali a soberba fala mais alto, porque eles se acharam superiores à palavra que Deus tinha dado. Eles se acharam mais sábios à palavra que Deus tinha dado. Eles se acharam mais inteligentes do que a palavra que Deus tinha dado. Logo, a soberba deu lugar ao que veio depois: desobediência, rebelião e outros pecados que vieram depois com a consequência. Então, eu entendo que o homem rejeitou esse limite colocado pelo próprio Deus e a soberba fez com que ele tentasse ter uma liberdade completamente autônoma de Deus, porque o homem era livre, mas livre com as limitações colocadas pelo próprio Deus. E aí o homem, em busca de uma liberdade autônoma, caiu numa escravidão eterna, que é a escravidão do pecado. Se achou momentaneamente limitado, porque Deus colocou limite, e isso aqui é um outro paralelo muito legal para a gente fazer com os dias de hoje, né? Você vê, Deus falou assim para Adão e Eva: olha, façam de tudo, só não façam isso. E uma restrição de Deus foi o suficiente para que Adão e Eva ficassem: Deus é tirano. E hoje, vamos trazer para os dias de hoje, Deus fala para os irmãos: olha, vocês são livres em Cristo Jesus, vocês têm liberdade, vocês são libertos do pecado, mas eu exijo que vocês me sirvam, eu exijo fidelidade, eu exijo santidade. Aí o ser humano vira e fala: não, aí é demais, né? Aí é tirania, aí o Senhor quer me limitar, Deus. Entende como é que é a mesma relação? Deus fala: olha, você é livre, eu tenho vida em abundância, eu tenho perspectiva, eu tenho vida eterna, eu tenho bênçãos, eu tenho paz, eu tenho gozo, eu tenho filiação, eu tenho adoção, eu tenho transformação, eu tenho tudo isso, mas eu exijo fidelidade, santidade. Ao ser humano diz: não, aí é demais. É a mesma relação. Então, entendo eu que começa no Éden com a criação, e a partir desse momento, quando Adão e Eva tiram a vontade de Deus do centro e colocam a sua vontade, qual era a vontade deles? Vamos provar dessa árvore para ver se esse negócio é como dizem mesmo. Então, a partir dali, o homem começa a buscar o seu próprio interesse em detrimento do interesse de Deus. O homem sempre avalia primeiro aquilo que é bom para ele, aquilo que é vantajoso para ele, para depois ele consultar Deus, ou depois, quem sabe, olhar qual seria a vontade de Deus. Então, entendo eu que ali, naquele momento, a arrogância faz com que o homem, a soberba faz com que o homem se torne rebelde e resistente ao governo de Deus. Vou ler um texto aqui, não vou ler muitos textos hoje, porque eu tenho bastante coisa para falar, para a gente ganhar tempo, mas eu queria ler o Salmo 2, versículo 2 e 3. Salmo 2, versículo 2 e 3. Salmo 2 e 3, nós vamos ver um exemplo de rebeldia e de resistência ao reino ou ao governo de Deus. Diz assim, Salmo 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vê o pensamento dos reis e dos príncipes? Para eles, ser servo ou viver em servidão a Deus é estar amarrado com laços ou preso com algemas. Então eles dizem: vamos nos livrar disso, vamos nos livrar desse negócio, vamos ser livres do Senhor. E esse é o pensamento de todo ser humano que não tem Jesus. Um outro exemplo claro dessa soberba ou dessa rebeldia, ou dessa mudança de paradigma, tirar Deus do centro e colocar o homem, está lá numa passagem muito conhecida nossa também, que é a Torre de Babel, em Gênesis 11, versículo 4. Eles dizem assim, Gênesis 11, 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célere o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aí o que acontece? Deus vem falar: isso vocês querem? Vocês querem ser céleres?
Vocês querem ser famosos? Vocês não querem ser espalhados por toda a terra. Deus vem, confunde as línguas, espalha todo mundo pela terra, para eles deixarem de ser bobo, para eles deixarem de ser soberbos, para eles deixarem de ser arrogantes. Então a gente vê que depois do pecado, depois da entrada do pecado, todo que o homem busca fazer sem o Espírito Santo de Deus é sempre em movimento de buscar os seus interesses em detrimento da vontade de Deus. E isso tem se perpetuado vidas após vidas, anos após anos, séculos após séculos, por causa do pecado que habita em todo ser humano. Então, a gente já vai fazer uma correlação até com o próximo. Já a gente vai fazer essa correlação de que a soberba afeta até a nossa relação com aquele que dizemos que amamos, com aqueles que deveríamos amar. Mas voltando para cá, como que a soberba atua na natureza humana? Talvez você pergunte assim, mas como é isso? Como que funciona? E aí eu lembro de uma passagem também que é grande, não vou lê-la toda, vou apenas citá-la, que está em Marcos 7, que é aquela passagem muito famosa, onde Jesus diz aquele versículo famoso, que é assim, ó, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem é o que o contamina. Então, nessa passagem muito famosa, acerca de uma discussão do poder do pecado, que os fariseus, se não me engano, estavam falando, olha, seus discípulos não lavam as mãos, seus discípulos não seguem a tradição. E aí Jesus fala, vocês estão preocupados que eles estão comendo com a mão suja? Vou falar uma coisa para vocês, não é o que entra que vai contaminá-los, não é a mão lavada ou não lavada que vai contaminá-los. O que contamina o homem é o que sai do coração, é ali que está a fonte. E aí, se a fonte é boa, se a fonte é regada pelo Espírito Santo, boas coisas sairão. Mas se a fonte está contaminada pelo pecado, se a fonte... E aí, né, você pense assim, imagine que eu pegue a caixa d'água da sua casa e ela tenha, sei lá, 2.000 litros. Mas eu diga para você, olha, eu vou pingar uma gotinha apenas, uma gotinha de esgoto. Você se sentiria tranquilo em continuar consumindo aquela água? Você vai falar, claro que não, pastor. Mas foi só uma gotinha, são 2.000 litros na caixa d'água, eu só botei uma gotinha de coliformes fecais. Você vai falar, tá maluco, esvazia essa caixa toda, joga cloro, compra aquela pedra que vende ali de enxofre, mas não me banho enquanto não limpar. E é mais ou menos assim o coração humano. Por mais que seja uma gotinha do pecado, ele contamina toda a água, ele contamina todo o coração. E aí Jesus vai falar isso, olha, vocês estão muito preocupados com a aparência, vocês estão muito preocupados com estética, vocês estão muito preocupados com parecer, sendo que o problema está no coração. Não adianta trocar roupa, não adianta trocar vestimenta, não adianta trocar maneira de falar, não adianta colocar uma Bíblia debaixo do braço, não adianta frequentar uma igreja semana após semana, se não mudar o coração. Lá é a fonte, de lá jorra ou coisa boa ou maldade. Então, Jesus coloca que dali procedem, no caso aqui dos pecados, os maus desígnios. Ele diz no versículo 21, porque de dentro do coração do homem que procedem maus desígnios. Aí Jesus vai acrescentar, e Jesus dá um exemplo, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, bebedice, soberba e a loucura. Aí ele diz, ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Então você vê que a soberba faz parte aqui da relação que encontra-se enraizada no coração, que o Espírito Santo não reina. Um coração que não é transformado, e aí vamos ser de novo realistas, ainda que sejamos crentes, se não buscarmos dia a dia, por meio de oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos, cultos, que a todo momento a palavra de Deus e o Espírito Santo mesmo, a todo momento esteja renovando, daqui a pouco, se a gente deixar, começa a brotar de novo. Então também, a gente não pode ter essa utopia de achar que dentro da igreja, só porque entrou aqui uma vez na vida, levantou a mão, aceitou Jesus, é perfeitão. Nunca mais vai passar por isso. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu disse, né? O nosso estudo é santificação, uma luta constante rumo à glorificação. Então é uma luta. Se em algum momento da caminhada você parar de buscar santificação, parar de lutar por santificação, pode ter certeza que isso que foi lido aqui vai começar a tomar. E aí aquilo que era um jardim, filho,
daqui a pouco está tomado de capim, está tomado de erva daninha, e você não mais vê o jardim, você só vê mato e capim e aquilo que não presta. É isso que acontece com a gente quando a gente não alimenta dia a dia a vontade de Deus e a palavra de Deus no nosso coração. Então, Jesus apresenta o ponto central, como que a soberba atua na nossa vida, por meio de um coração pecaminoso, ou seja, a sede da vida é o coração, está contaminada e nós precisamos todos os dias do Santo Espírito de Deus para executar essa limpeza, como eu disse, ainda que seja uma gotinha, a gente tem que pedir dia a dia que isso seja feito na minha vida, na vida de todos os irmãos. Então, temos que tomar cuidado, porque uma vez que eu disse que o nosso jardim é tomado por ervas daninhas, e aí, meu irmão, pensamentos, palavras, atitudes, tudo vira uma bola de neve. Começa a demonstrar que você não mais está sendo guiado pelo Espírito, mas sim pela soberba e pela carne. Então, é claro que começa pequeno, mas você vai conseguir talvez identificar, e aí isso é fato, você identifica isso claro na vida de alguém que não é cristão, mas você consegue identificar isso também na vida daqueles irmãos que porventura um dia ouviram falar do Salvador, mas simplesmente apenas ouviram, ou até quem sabe permaneceram um tempo, mas por qualquer problema que não nos compete aqui imaginar o porquê, abandonaram a Cristo. E não estou dizendo de abandonar a igreja, porque eu faço questão de repetir isso sempre aqui. Não creio que é a igreja que salva ninguém. Não creio que é esse templo, que é essa denominação que salva ninguém. Creio que sim que é o serviço, a obediência, a fidelidade a Cristo Jesus. E entendo sim que dentro de uma vida saudável com Jesus, cultuar, congregar com a família de Cristo, faz parte. Faz parte, mas entenda, é muito comum você ver pessoas que uma vez já estiveram com Cristo, hoje estarem completamente sendo conduzidos por ações, atitudes, pensamentos, desejos completamente contaminados. Aí você fala, mas como pode? Fulano era uma bênção e hoje as atitudes, os pensamentos e as palavras são totalmente contrárias, porque em algum momento fulano deixou de buscar nas fontes do Espírito e deixou. E aí, eu não sei nem se eu posso afirmar isso com toda certeza, mas eu acho que é fato, né? A gente fala isso, que um bom jardim a gente tem que cultivar e cuidar. Mas aquilo que é ruim, basta você largar que cresce, não é verdade? E o pecado é mais ou menos assim, não é preciso que você alimente muito ele não, basta que você não alimente o espírito, que automaticamente a carne vai crescer sozinha, basta que você não se alimente daquilo que é santo, que automaticamente pode ter certeza que a erva daninha vai crescer sozinha, você não precisa alimentá-la muito não, basta que você não alimente o outro lado, basta que você não busque a santificação para que a carne comece a ganhar força sozinha, porque, enfim, aquilo que é ruim, brota. E aquilo que é bom, a gente sabe que tem que regar, tem que plantar, tem que cultivar, tem que cuidar, porque é mais difícil mesmo de acontecer, até porque a nossa natureza é essa. Estamos num corpo corruptível, estamos num corpo de pecado, e é óbvio que esse corpo vai ser mais tendencioso e mais inclinado para aquilo que é errado do que para aquilo que é bom. Então, se você parar de alimentar aquilo que é bom, pode ter certeza que não vai demorar muito para que você venha a cair numa sequência de erros por causa da soberba e do pecado que habita o coração. O outro ponto que eu separei aqui, e aí eu já tinha adiantado um pouco, diz assim, a soberba prejudica o relacionamento com o próximo. Eu já tinha adiantado um pouco isso, porque assim, se você parar de novo para avaliar direitinho, a maioria dos problemas que nós temos com o nosso próximo, a maioria dos problemas que nós temos, e aí eu digo próximo de uma forma geral, desde de um ente querido, ou até mesmo um vizinho, um colega, ou aquela pessoa que talvez a gente não tenha até tanta afinidade, mas se você parar para avaliar direitinho, a maioria dos problemas que acontecem no relacionamento entre duas pessoas surge também de uma soberba. A soberba em que você acha que você é melhor do que aquela pessoa. A soberba em que você acha que você não deve amar aquela pessoa como Cristo mandou. Isso é soberba. Achar que você... E aí, se a gente lembrar, acho que acredito eu, do primeiro pecado notório entre duas pessoas,
que o Adão e Eva foram contra Deus, é Caim e Abel. E ali, mais uma vez, Caim se mostra soberbo, se mostra arrogante, não aceitando a vontade e a palavra de Deus, não aceitando o escolher de Deus, que entendeu que a oferta de Abel era melhor do que a dele, e ele sobe a cabeça, deixa a carne falar mais alto, deixa a soberba falar mais alto e tira a vida do seu irmão. Então, se você olhar, querendo ou não, tudo parte dessa premissa, porque se a gente entender que a gente não deveria viver de forma egocêntrica, se a gente entender que nós deveríamos obedecer quando Deus diz amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, dificilmente a soberba tomaria conta do nosso coração ao ponto de nos acharmos melhor do que alguém e nos julgarmos dignos de não amar, de não perdoar, de não aceitar, de não ter um bom convívio, de não valorizar o outro, de não ajudar o outro. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que sempre tem uma pontinha de soberba guardada, sempre tem uma pontinha do egocentrismo, sempre tem uma pontinha do antropocentrismo, porque se Deus estivesse no centro, você ia falar, para tudo, eu preciso amar aquela pessoa, eu preciso atentar para aquela pessoa, ainda que isso me seja completamente difícil, Deus me mandou fazer e aquela pessoa merece que eu reavalie as minhas atitudes. Mas quando a arrogância e a soberba tomam conta, você pode ter certeza que aí a gente vai voltar para aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, a gente usa até como argumento a favor da gente, e Deus sabe que isso é uma falácia, assim, pastor, mas fulano feriu minha honra, o senhor quer que eu perdoe? Pastor, mas o senhor não sabe o que fulano fez comigo. Aí é fácil para o senhor falar. No fundo, isso é uma soberba, porque se a gente olhasse para a gente mesmo e falasse assim, caramba, eu pequei contra Deus tantas vezes, e Ele me perdoou tantas vezes, por que agora eu não posso perdoar fulano? E a gente falou um pouco sobre perdão aqui outros dias. A gente falou que o perdão aqui também não é se expor para ficar a todo momento sofrendo na mão da outra pessoa. Mas o perdão é sim não levar mais em conta. O perdão é sim não trazer mais ressentimento, não trazer mais ódio, mais sentimento de vingança. Então toda vez que você segura o perdão e usa até argumentos que você acha que são legais, porque fulano me fez mal, porque é minha honra, porque pastor, eu sei o quanto dói. No fundo, e aí eu não estou minimizando a dor de cada um aqui, porque eu sei o que é difícil, mas o que eu estou dizendo é, no fundo, tem uma pontinha de soberba dizendo, não, fulano não merece o teu perdão, fulano não merece a tua misericórdia. E aí, voltando de novo ao que a gente falou há poucas semanas atrás, mas quando é com a gente é muito rápido em correr para Deus e falar, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando Deus perdoa, a gente fica muito feliz que recebemos o perdão. Mas quando a mão é contrária, constantemente a gente é acometido por isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A soberba dificulta o perdão, dificulta o amor ao próximo, dificulta bons relacionamentos. Por que o mundo hoje vive, claro, por causa do pecado? Fato. Mas por que hoje dificilmente as pessoas não conseguem ter bons relacionamentos? Aí eu estou falando no geral. Sabe por quê? Porque a soberba faz com que o ser humano sempre se relacione com o outro pensando o que ele pode ganhar, que bem ele pode tirar daquilo, que vantagem ele pode obter daquilo. Isso parte de um coração soberbo, isso parte de um pecado, isso parte dessa premissa de que eu sou o centro de tudo. Então, se eu vou me relacionar com fulano, o que eu posso ganhar desse relacionamento? Se eu vou fazer um acordo com Beltrano, o que eu posso ganhar? A gente sempre entra na relação, e aí a gente, de novo, estou generalizando o gênero humano, com esse pensamento, o que posso ganhar, no que isso vai me favorecer, no que isso vai ser bom para mim. Dificilmente você vê alguém, a não ser que realmente seja conduzido pelo Espírito Santo, entrando numa relação que fale assim, eu vou perder, eu vou me doar, eu vou entrar nessa relação para ceder. Dificilmente, a não ser que seja alguém mesmo conduzido pelo Espírito, alguém que fale, eu vou entrar nessa situação, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser doído, mas eu vou pagar para ver, porque é por um bem maior. Geralmente a gente sempre pensa na lei da recompensa. Eu vou dar algo ao Oswaldir, mas o que o Oswaldir vai me dar em troca? Vou fazer um favor para a Andréia,
pensando que em breve a Andréia pode me devolver um favor. Tudo isso parte de um coração soberbo. E aí você vê que a soberba, ela influencia no relacionamento com o próximo. Então eu disse que a soberba é um pecado que domina o homem, que para mim é a base de outros pecados, mas aí a soberba não se restringe ao teu coração. A soberba, ela vai influenciar e ela vai prejudicar o seu relacionamento com aqueles que estão à sua volta. E por isso que a gente vê esse mundo hoje aí, ninguém quer esticar a mão, ninguém quer deixar ninguém passar na frente, ninguém quer abençoar ninguém, ninguém quer ajudar ninguém quer colocar a mão no bolso para ajudar ninguém, porque primeiro, primeiro o meu, depois o meu, terceiro o meu, e lá no quinto, se der, eu penso em ajudar alguém. E de novo, eu não estou dizendo que você não deva pensar em você não, tá? Só estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes argumentos como esse, pastor, é porque primeiro eu estou cuidando de mim. Ótimo, faça isso. Mas cuidado para que esse argumento não esteja escondendo por trás uma soberba ou uma atitude mesmo pecaminosa de não querer ajudar. Pastor, não ajudei fulano porque eu não podia. Queridos, eu não sei. Deus sabe se você realmente não podia. Eu vou acreditar no que você me falar. Deus vai sondar o teu coração, Deus conhece a tua vida e vai saber se você não ajudou porque realmente não podia ou se você não ajudou porque você não queria e maquiou usando um falso argumento de porque eu não podia. Voltar para cá? Então, a soberba dificulta e sendo assim, a pessoa não consegue amar ao próximo. Vou ler aqui Filipenses 2. Filipenses 2, 3 e 4, para falar um pouco acerca dessa questão da relação com o próximo e a soberba que nos afasta. Diz assim, Filipenses 2, 3 e 4. Acharam? Diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, um chamado aqui à humildade e à maneira de se relacionar com o próximo. Então, eu falei que a soberba prejudica a relação com o próximo. O próximo ponto que eu queria falar é que a soberba prejudica o relacionamento com Deus. O texto que a gente leu para começar o estudo, Tiago 4,6, diz que Deus resiste aos soberbos. Resiste aos soberbos. Então, o soberbo, ele automaticamente, ele não vai ter uma relação com Deus favorável, sabe por quê? Porque como ele é soberbo, e ele colocou ele no centro, se ele está no centro, Deus já não está mais no centro. E se Deus não está no centro, você pode ter certeza que a relação dele para com Deus não vai ser uma relação boa. Então a primeira coisa que acontece com o soberbo é isso. Ele tira Deus da prioridade, coloca ele na prioridade, logo todo o restante da sua vida para com Deus vai estar maculado, porque Deus não é mais o centro. Logo, se ele tinha um problema com o próximo, agora ele tem outro problema com Deus, porque ele não consegue ter uma vida de relação com Deus. Então, a soberba, ela vai induzir o homem a resistir à vontade de Deus, porque como eu disse aqui no início, um soberbo não quer admitir que alguém que não seja ele domine a sua vida, ou imponha limite na sua vida. Então, assim como Adão e Eva, assim como a raça humana faz hoje, partindo da soberba, ele diz, como é que é? Deus, que bênção, Deus é legal. Mas aí você fala, olha, mas Deus, ele quer ser soberano, Deus quer ser senhor da sua vida, ele não quer ser só salvador, ele quer mandar também, ele manda na gente. Aí o soberbo vai dizer, aí não, aí em mim eu não aceito que ninguém mande, em mim eu não aceito que ninguém ponha limites. Então você vê que a partir desse momento o soberbo não consegue abrigar a ideia de se submeter a alguém. Ele é suficiente para si mesmo, ele é autossuficiente, ele é quase todo poderoso. Então que história é essa de me submeter a Deus? Que história é essa de ser dependente de Deus? Que história é essa de você falar para mim que eu tenho que depender de Deus, confiar em Deus? Não, pastor, eu quero confiar em mim. Quero confiar no meu salário, quero confiar no meu emprego, na força do meu braço. E a gente sabe onde vai terminar essa soberba, né, queridos? A gente sabe onde vai terminar essa força do braço. A gente sabe onde vai terminar essa arrogância toda. Vai terminar mal. Na maioria das vezes vai terminar quebrado. Se Deus tiver misericórdia, vai aproveitar esse momento de quebrado
para se arrepender. Mas se Deus não tiver misericórdia, e aí? Vai terminar mal. Então, a soberba é um pecado que, ao meu ver, a base de todo outro pecado, influencia o relacionamento com o próximo e influencia o nosso relacionamento com Deus. Outra coisa, a soberba também prejudica o nosso relacionamento conosco, consigo mesmo. Por quê? Porque um soberbo, ele não consegue ter prazer e o consolo de que existe um Deus que o guarda, que existe um Deus que zela por ele, que existe um Deus que governa a vida dele, que existe um Deus que cuida dele, um Deus que o ama, um Deus que sabe das suas dores, dos seus dramas, um Deus que tem um final que nós não podemos imaginar, um Deus que tem planos insondáveis, mas que diz que hoje nós não entendemos, mas que lá na frente entenderemos os planos dele. Então, como o soberbo não tem essa paz, esse consolo, esse conforto, ele vai viver uma vida desgraçada até com ele mesmo. Ele vai ter uma vida miserável com o próximo, ele vai ter uma vida de relacionamento com Deus miserável, e com ele mesmo ele vai viver em paranoia. Porque quando ele chegar no momento que eu falei aqui de crise, de se quebrar, de perder o emprego, ou quem sabe da sua família entrar numa crise matrimonial, ele vai se sentir sozinho e ele vai entrar em paranoia, porque a sua soberba o afastou de Deus. E aí quando ele se olhar no centro do problema e se ver sozinho, acabou. Agora, se você se vê no centro do problema, mas além disso, no centro da sua vida encontra-se Deus sentado no trono, reinando, aí, queridos, as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente sabe de onde vem o consolo. A gente sabe de onde vem o nosso refúgio. A gente sabe que não vem do monte, mas vem do Senhor. A gente sabe que Ele nos coloca como uma mãe, diz a Bíblia, debaixo das suas asas, e nos cobre. A sombra do Onipotente Ele nos guarda. No refúgio do Altíssimo Ele nos coloca. E aí, como é que o soberbo faz numa hora dessa? Ele não tem ninguém. Ele não tem nem a ele mesmo. Aí as suas convicções quebram. Aí a sua soberba vai por água abaixo. E aí, como eu disse, muitas vezes é tarde demais. Para outros, nem tanto. Se arrependem e Deus transforma. Mas para outros, talvez entram numa paranoia tão grande, quando veem a sua vida já está completamente destruída. Vivem uma vida de incerteza, uma vida de insegurança, uma vida solitária e que não precisava ser. Poderiam caminhar com Deus dia a dia, poderiam caminhar com o Senhor manhã após manhã, poderiam atravessar todo e qualquer problema com Jesus no barco, mas resolveram, por base na sua soberba e na sua arrogância, caminhar sozinhos. E aí, eu adiantei algo que eu até tinha escrito aqui, eu coloquei: a humilhação é o caminho final dos soberbos, que são arruinados por causa da altivez do seu coração. Texto aí que eu separei para a gente ler, Provérbios 16, 18. Abre lá em Provérbios 16, 18, vai falar sobre o soberbo. Se você olhar, tem muitos provérbios, eu não quis separar todos, nem ler todos, por causa do nosso horário, mas tem muitos provérbios que vão falar, ou melhor, vão repreender a atitude arrogante, soberba e prepotente do ser humano. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, o soberbo está a poucos passos da ruína. E aquele que, à semelhança do soberbo, tem um espírito altivo, está a poucos passos de uma queda. E aí, como a gente disse, que Deus tenha misericórdia no momento dessa queda e no momento dessa ruína, para que ainda haja esperança e venha a haver arrependimento. Porque senão, queridos, é perdição certa. E aí vamos passar para o segundo ponto. Falamos bastante da soberba, e aí eu separei agora assim, algumas ideias de como lidar com a soberba. Já que a soberba é uma verdade, já que o pecado é um fato, e a gente luta contra ele todos os dias buscando santificação, como lidar com isso? E aí eu entendo que o próprio Jesus disse que a lei de Deus se resumia, em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, assim, não tem lugar para soberba nesses dois mandamentos. Não tem lugar para soberba na palavra de Deus. Não tem lugar para soberba na vida de alguém que foi regenerado pelo sacrifício de outro. Não tem lugar para soberba na vida de alguém que foi livre pelo preço que outro pagou.
Não tem lugar para soberba na vida de alguém que foi perdoado pelos méritos de outro. Não tem lugar para soberba no coração daqueles que entendem quem Jesus é. Não tem lugar para soberba no coração daqueles que entendem que o maior de todos os mestres, né, Jorge, o nosso Senhor Jesus, era humilde. Então, assim, é uma contradição absurda. Crentes soberbos. Infelizmente, a gente precisa citar, mas os irmãos com certeza devem lembrar de alguns irmãos que, por falharem em alimentar o Espírito, em buscar as coisas do Espírito, se tornaram soberbos, arrogantes e prepotentes, coisas que não deveriam ser. Então, voltando para cá, a primeira coisa que eu acho assim que a gente deve fazer com relação à soberba é não tapar o sol com a peneira, é não ser hipócrita, é não ser fingidão, sabe? É não ter o erro lá dos perfeccionistas que dizem, não, pastor, eu sou perfeito. Soberba? Não, passa longe de mim. E a gente tem que tomar cuidado, tá, queridos? Porque tem um certo tipo de soberba que mora também nesse tipo de frase, né? Aquela pessoa, eu sou muito humilde. Se eu contar para o senhor, olha as coisas que eu faço. Não estou dizendo que são todos, tá? Estou dando um exemplo. Não estou dizendo que todo mundo que fale isso mas provavelmente alguém que se vê assim já está talvez com uma sementinha, com um resquício de soberba. Olha, pastor, não é por nada não. Deixa eu te falar um negócio. Enfim, são frases meio complicadas de se ouvir e eu confesso que quando eu escuto essa frase me dá vontade de rir. Mas é como pastor, você tem que, segurar o riso. Morde a língua, não pode rir. Mas eu não estou dizendo que sejam todos, mas a gente tem que tomar cuidado, porque até uma atitude... E lembra que uma vez eu falei de uma irmã aqui, que domingo após domingo me procurava para falar que ela tinha dúvida da sua salvação, porque ela tinha cometido um pecado muito grave quando ela era jovem, e um dia eu falei para ela, minha irmã, para com isso, porque a sua atitude já deixou de ser uma atitude de humildade e passou a ser uma atitude de soberba. Por quê, pastor? Eu falei, porque é o seguinte, você está sendo soberba porque você não crê na promessa de Jesus. Jesus disse, se confessarmos nosso pecado a Ele é fiel e justo para perdoar. Então a irmã está tendo uma atitude que a princípio a irmã acha que é humilde. Todo domingo a irmã vem falar, pastor, eu acho que eu não vou ser salva, mas no fundo, a irmã está se demonstrando soberba, porque a irmã está dizendo assim, eu não creio nas promessas de Jesus. Eu não creio que o sangue dele é poderoso para perdoar o meu pecado. Então, isso é, você vê, uma atitude aparentemente de humildade, mas que está escondendo uma soberba, que talvez ela não tinha nem reparado. Mas eu fiz questão de mostrar para ela, para com isso, porque talvez Deus já esteja identificando essa sua dúvida, essa sua desconfiança nele, como soberba, e não mais como humildade. Então, ele promete perdão, a gente crê e ponto final. Então, primeira coisa, não tape o sol com a peneira, reconheça que às vezes, se a gente não tomar cuidado, e aí, queridos, soberbo não é só quem é rico, soberbo não é só quem tem um carro do ano, também a gente tem que tomar cuidado com essa ideia que a gente tem dentro da igreja, ou no mundo todo, que soberbo, arrogante, prepotente, é só quem tem carrão, é só quem ganha muito, é só quem tem uma casa boa. Não, às vezes, nos mínimos detalhes, nós podemos nos pegar soberbos, arrogantes e prepotentes. Então, cuidado com isso. Primeiro ponto, reconheça, se arrependa e abandone a prevenção, que eu acredito ser a melhor prevenção contra a soberba. Separei um texto aqui, Salmo 32. Salmo 32, do 1 ao 3. Salmo 32, do 1 ao 3 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, aí olha aí o versículo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. E aí, mais na frente, ele vai dizer que confessou o pecado e que Deus o acudiu nesse momento de aflição. Então, primeiro estágio, ou primeira atitude, reconheça, seja sincero. Senhor, hoje eu acho que a minha atitude foi soberba, me perdoa, se arrependa e abandone esse tipo. Outra coisa que eu acho que é interessante para a gente se precaver ou se prevenir da soberba, se sujeitar a Deus. Foi isso que a gente leu, abre lá em 1
Pedro. 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, 6. Então, acredito que se sujeitar a Deus é uma atitude também que vai ajudar a prevenir ou corrigir uma soberba. Então, os homens que se sujeitam a Deus, acredito que têm já uma boa ferramenta para resistir à soberba. Assim diz 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o texto nos chama a se humilhar diante de Deus, se sujeitar diante de Deus, para que no tempo oportuno, se tiver que vir alguma exaltação, venha dele, não dos homens, nem do nosso próprio coração, que é enganoso, mas dele. Então, reconhecer o erro, se sujeitar a Deus. Terceira atitude que eu acho que devemos ter: cultivar uma humildade e o amor no coração. E aí é o texto que a gente leu para a abertura, Tiago 4,6, que vai dizer, Tiago 4,6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí o texto diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, até a sujeição a Deus está relacionada com a resistência a Satanás. A gente já falou sobre isso aqui. Então, a gente tem que, a todo momento, cultivar uma atitude de humildade e de amor para com Deus. Voltando lá no texto que eu acabei de ler, em 1 Pedro 5, no versículo 5, Pedro também deixa uma mensagem de humildade. Ele diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de todo engano. E diz, olha, jovens, sede submissos aos mais velhos. E entre vocês, sejam humildes, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Então, eu acho, claro, a igreja não é perfeita, igreja é perfeita só no céu, igreja não é, sei lá, um ajuntamento de robô, igreja não é um ajuntamento de santos estão na glória. A igreja é isso mesmo, a igreja é mais identificada como um hospital, pessoas com problemas, com deficiências, com crises, precisando de um renovo, de uma palavra de Deus. Eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também que chega um estágio de tempo, de caminhada na igreja, que a gente tem que começar a tomar cuidado na relação com o próximo, a gente tem que começar a amadurecer, a gente tem que começar a crescer, a gente tem que começar a parar algumas arestas. É verdade que um novo convertido, alguém que chegou agora, vai ter algumas dificuldades, mas com o passar dos anos, e aí não estou falando de perfeição de novo, mas a gente tem que começar a avaliar a nossa vida e buscar para a gente essas atitudes. Submissão com os mais velhos, humildade, entendeu? Sentimento de família, sentimento de amor ao próximo. Então, de novo, não estou falando de perfeição, mas estou dizendo que a gente, igreja, a gente tem que avaliar e buscar isso para a nossa vida. Senão a gente está perdendo tempo aqui. Então, a gente está vindo aqui domingo após domingo, semana após semana, aprendendo nada. Está aprendendo nada. Chegaremos lá, eu vou tomar um puxão de orelha, porque eu não fiz minha obrigação direito, que era vos ensinar e vos chamar a atenção para isso, e vocês vão tomar um puxão de orelha também. Porque eu vou falar, caramba, ficou 20 anos lá em Andorinha, não aprendeu nada. Ficou 30 anos na igreja de Andorinha, não aprendeu isso aqui, ser humilde, não aprendeu a amar ao próximo, não aprendeu às vezes engolir seco. Entendeu? Então, de novo, não estou falando de perfeição, só estou dizendo que a gente tem que tentar ter uma vida sincera mesmo, coerente, avaliar a nossa própria vida, e ver naquilo que a gente precisa parar, ajeitar, porque, de novo, não estamos aqui à toa, estamos aqui para crescer, estamos aqui para viver uma vida de verdade com Cristo, e não para passar tempo. Só se para passar tempo, é melhor ficar no shopping. Se para passar tempo, vai para o cinema, teatro, para passar em Teresópolis, Petrópolis. A gente está aqui para adorar a Deus e para pedir que Ele, pela graça do Espírito, nos molde, nos transforme, apareça arestas. Esse é o nosso intuito. Passar tempo, se divertir, a gente faz em outro lugar. Não que não possa haver também diversão aqui, mas o intuito principal aqui não é esse. Vamos lá para a gente terminar. Então, falei de
reconhecer a verdade, se sujeitar a Deus, cultivar um sentimento de humildade, porque uma atitude humilde é um ato de obediência, logo ela previne soberba e arrogância, né? Previne que isso cresça no coração. E o último ponto aqui que eu acho que a gente deve, a última ferramenta, arma contra a soberba, e aí é a maior de todas, já citei, é imitar a Jesus. É imitar a Jesus. Não tem ninguém melhor do que ele. E aí eu sempre faço questão de fazer o que eu faço e dizer, não que você não possa olhar para um presbítero, para um pastor, olhar para um membro da igreja, igual eu de vez em quando comento com alguns irmãos, eu falo, irmão, para mim, o irmão é um exemplo de luta, um exemplo de perseverança. Falei com a dona Maria domingo, quando a vi aqui, falei, dona Maria, falo sempre com o Osvaldir, para mim vocês são um misto de alegria por vê-los, mas um misto de vergonha, porque eu vejo vocês e falo, caramba, que perseverança, que disposição. Então, assim, não que você não possa olhar para os irmãos e ter os irmãos como exemplo, mas o nosso maior exemplo de humildade é Cristo. Sempre vai ser, porque assim, se você focar totalmente o seu exemplo em mim, na atitude do Osvaldir, na atitude da Meuri, na atitude da Dona Maria, na atitude do Orlando, se você focar na gente como seu exemplo final de humildade, vai chegar uma hora que eu falhar, que o Orlando falhar, que alguém falhar, você vai falar, poxa, fulano era meu exemplo de humildade, mas vi que não é assim, meu castelo de areia desmoronou, meu castelo de carta caiu. Então sim, tenha irmãos da igreja como bons exemplos. Porque o próprio apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, enquanto o irmão da igreja é imitador de Cristo, não tem problema nenhum você tê-lo como referência. Mas toma cuidado, a última referência, a principal referência, a maior referência tem que sempre ser Cristo. Porque aí você vai estar firme, porque ainda que todos os outros irmãos falhem, e provavelmente eles vão falhar alguma vez, você vai falar, amém, o irmão falhou, eu também falho, que ele se arrependa do erro dele e que ele volte a ser a bênção que era, mas o meu maior exemplo é Cristo, não tem problema, eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé, não estou nem aí, certo? Vamos, Filipenses, um último texto que eu queria ler, falando sobre essa questão de imitar a Cristo, Filipenses 2, do 5 ao 9, texto muito conhecido, para falar sobre imitar a Jesus. Diz assim, o título é assim, o exemplo de Cristo na humilhação. Então Jesus foi isso, né, no momento de humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, esse é o nosso maior exemplo. Se ele foi servo, se ele foi humilde, se ele foi obediente até a cruz, quem somos nós para não ser obediente até o último dia? Quem somos nós para querer ter algum sentimento de superioridade aos irmãos? Não temos esse direito. Então, vou recapitular para a gente fechar. A soberba é um fruto do pecado que atingiu toda a raça humana e que atua no nosso coração e nos afasta de Deus, do próximo, e faz a gente ter uma vida sozinha, miserável, uma vida horrível. Então, para preveni-la, devemos reconhecer o nosso pecado, buscar a Deus, orar, imitar a Jesus, enfim, desenvolver uma atitude humilde, de amor ao próximo, de quebrantamento, de sujeição. Isso é que a gente deve fazer para prevenir e contra-atacar a soberba. Então, só assim, queridos, a gente vai conseguir, lembra que eu falei no início, reorganizar aquilo que foi bagunçado. Deus era o centro. Então nós tínhamos um teocentrismo. Centro, teo, Deus. Nós tínhamos um teocentrismo. Com a entrada do pecado, a gente tem um antropocentrismo. Somente com essas atitudes que eu acabei de falar, a gente consegue tirar o eu do centro e colocar Deus de novo no centro. E aí a gente começa a viver uma vida de graça,
plenitude, bênção, uma vida se afastando, lutando e resistindo dia a dia ao pecado que tenazmente nos assedia. E entre eles, a soberba, que, como eu disse no início, ninguém aqui está isento, ninguém aqui está livre, porque somos homens, somos seres humanos, somos falhos, e ai de nós se não vigiar. É isso que a Bíblia diz, que ele que está de pé, vigie para que não caia. Então, que essa seja a atitude da Igreja Congregacional de Andorinhas com relação à soberba e com os demais pecados. Amém?